Fala galera, tudo tranquilo? Professor Gabriel aqui para mais uma aula de História e hoje a aula vai ser um pouquinho misturada com Geografia, porque a gente vai falar um pouco sobre a expansão territorial que a nossa colônia vai começar a fazer ali a partir do século XVII, beleza? Então vamos dar início a essa aula que vai ser bem maneira. Bom, vamos começar pelo século XVI, né? Porque como todos sabemos, a colonização do Brasil começou no século XVI, ali os portugueses chegaram em 1500, mas a colonização mesmo só vai começar em 1530, mais precisamente em 1532, com a fundação da Vila de São Vicente, pelo Martim Afonso de Souza. Então, nesse início de colonização, ali no século XVI, a nossa população colonial, que ela vai ser composta por portugueses, por luso-brasileiros, por indígenas, por africanos e até mesmo por outros europeus, esse povoamento no início da colonização, ele vai se espalhar apenas pelo nosso litoral, de forma descontínua. Então, não era todo o litoral que era ocupado, não. Era só algumas pequenas faixas de terra que eram ocupadas descontinuadamente, beleza? Um bom panorama que a gente pode ter é pegar, por exemplo, mais ou menos ali o ano de 1600, o último ano do século XVI. Porque nesse ano, a ocupação humana aqui na colônia, ela ia desde o norte, onde hoje é Natal, até o sul, onde hoje é Cananéia, ali no atual estado de São Paulo, certo? E no caminho a gente tinha várias outras vilas e cidades, como Olinda, Salvador, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente. São Vicente, como eu falei, a mais antiga vila. É só vocês olharem aqui nesse mapa que essas áreas em roxo são as áreas em que a gente tinha vilas e cidades, e as áreas mais próximas a elas, como se fossem, muito porcamente falando, as regiões metropolitanas. Já as áreas em laranja são áreas que eram conhecidas, que vez ou outra os colonos iam até aquelas regiões, só que a gente não tinha nenhuma cidade ou vila. Então reparem que nesse início de colonização, o nosso povoamento ele ficava só no litoral, realmente só no litoral. Não havia um avanço para o interior do território. Exceção feita a Vila de São Paulo. A Vila de São Paulo foi construída ali no meio do século XVI e ela, diferentemente dos outros pontos de povoamento, ela ficava um pouquinho afastada do litoral, um pouquinho ali no interior. Só que ainda assim, não era muito no interior não. Ela, como todos sabemos, a cidade de São Paulo ela fica a poucos quilômetros do litoral. Se tu pegar um carro ali em São Paulo, tu chega no litoral o quê? Umas 2 horas, mais ou menos? Então, naquela época, obviamente, não tinha carro, mas ainda assim era um ponto relativamente próximo ao litoral. Então, o máximo de penetração para o interior que a gente tinha ali ao final do século XVI era a Vila de São Paulo, certo? Que não era grande coisa. Então, por enquanto, povoamento só no litoral, ainda não havia nada para o interior. A situação só vai começar a mudar a partir de meados ali do século XVII. Aí sim, a ocupação da colônia ela vai começar a se espalhar para o interior e também para o litoral norte, certo? E quem é que vai fazer essa conquista, essa verdadeira conquista e ocupação desses novos territórios no interior e no litoral norte? Vão ser vários grupos e vários fatores. O primeiro, a gente vai ter expedições militares financiadas pelo governo colonial, que foram feitas para expulsar estrangeiros e vão avançar principalmente para o norte e para o sudeste. A gente vai ter a ação de bandeirantes, que eram exploradores e aventureiros particulares, que percorriam o interior da colônia, fosse para capturar indígena, para escravizar, fosse para conseguir metais preciosos. Tivemos a ação dos missionários jesuítas, aquela galera da Companhia de Jesus, que fundavam os aldeamentos no interior da colônia para poder catequizar indígena e até mesmo para explorar algumas riquezas como as drogas do sertão. E tínhamos também os criadores de gado, a pecuária, né? Esses criadores de gado foram empurrando os rebanhos dele para o interior adentro. Sertão adentro, como eles falavam na época, né? Na época o interior era chamado de sertão, certo? Aqui a gente tem mais ou menos um panorama de como ficou o povoamento do Brasil no século XVII. Aquela outra que a gente viu agora há pouco foi o século XVI, agora a gente avança um século. No século XVII, a influência das cidades e das vilas, ela avança, porque mais vilas vão ser fundadas. Então reparem, continua principalmente no litoral, tá? Vocês podem ver que é um povoamento principalmente na região nordeste, na região sudeste e parte do sul e algumas poucas ali no norte. Mas tudo no litoral. Só que aos poucos a gente já vai ter uma exploração e uma povoação maior de algumas áreas do interior, como foi o caso
do sertão aqui no Nordeste, do rio Amazonas, das serras aqui do interior, principalmente ali na região de São Paulo e Minas Gerais, e até mais para o sul aqui, certo? E agora a gente vai ver um pouco sobre cada fator que contribuiu para o povoamento do interior da colônia, tá? O primeiro fator vão ser, como eu já falei, as expedições militares, certo? Como eu falei, essas expedições militares elas vão ser financiadas pelo governo colonial para poder tanto ocupar terras distantes como para defender essas terras de estrangeiros. Porque quando você ocupava uma terra, os europeus que passassem ali perto chegavam e olhavam, pô, já tem europeu aí, então eu não vou atacar. Era basicamente assim que funcionava. E além disso, essas expedições elas serviam também para expulsar invasores estrangeiros, principalmente franceses e espanhóis. Os franceses chegaram a construir um núcleo de povoamento ali na região do Maranhão, que ficou conhecido como França Equinocial durante o século XVII, certo? Então, essas expedições militares foram feitas para expulsar coisas desse tipo aí. Esse tipo de ocupação do território que se deu através das expedições militares é conhecida como expansão oficial. Oficial porque foi feita, financiada diretamente pelo governo da colônia e foi feita pelo exército colonial, beleza? Então é o exército português colonial que vai estar fazendo essa chamada expansão oficial, essas expedições militares. E elas vão ocorrer principalmente a partir das últimas décadas do século XVI, ali no litoral norte e nordeste da colônia, e mais tarde, na segunda metade do século XVIII, elas vão ocorrer mais para o oeste e para o sudoeste da colônia. Entre o final do século XVI e as primeiras décadas do século XVII, essas expedições militares vão ter como alvo os litorais norte e nordeste da colônia, dali da região que vai de Natal até Belém, perto do rio Amazonas, certo? Como é que vai acontecer isso? Esses militares do exército colonial, luso-brasileiros, vão ir avançando, vão lutando contra outros europeus, contra indígenas que não queriam ser dominados, obviamente. E, à medida que eles vão avançando, eles vão erguer fortes no litoral, fortificações. E mais tarde esses fortes vão dar origem a diversas cidades, que se tornaram cidades muito importantes. Exemplos aqui eu coloquei. Em 1584, eles vão fundar a Filipéia de Nossa Senhora das Neves, uma fortaleza que vai dar origem à cidade de João Pessoa, que atualmente é a capital do estado da Paraíba. Em 1597 vão fundar o Forte dos Reis Magos, que mais tarde vai dar origem à cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em 1613 vai ser fundada a Fortaleza de São Pedro, que é a atual Fortaleza, a capital do Ceará. Em 1616 vai ser fundado o Forte do Presépio, que atualmente é Belém, capital do Pará. Então repara que eles vão avançando pelo litoral, todo aquele litoral norte, desde a Paraíba, passando pelo Rio Grande do Norte, entrando no Ceará, avançando ali pelo Piauí, pelo Maranhão, chegando até onde hoje é o Pará, certo? Então, de início, séculos 16 e início do século 17, vão ser feitas expedições para o norte e para o nordeste da colônia. Mais tarde, já na segunda metade do século 18, essas expedições militares vão passar a ser feitas por interior do território, para ocupar efetivamente o oeste e o sudoeste da colônia e para evitar que os espanhóis avançassem por ali, porque aquelas terras do oeste lá eram dos espanhóis. Só que muitas vezes essas expedições do século XVIII elas não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e elas invadiram territórios que, na teoria, pelo Tratado de Tordesilhas, deveriam pertencer à Espanha. Não tinha na época ainda uma cartografia muito bem feita, não tinha medição bem feita, então era normal que os caras invadissem sem cerimônia territórios que na teoria deveriam pertencer à Espanha. Você não tinha demarcações, então era muito fácil invadir o território que pertencia à Espanha. Atentos a isso, porque mais tarde isso vai dar problemas no Tratado de Tordesilhas. Agora a gente vai falar sobre as entradas e as bandeiras. Entradas e bandeiras são parecidas, mas existe uma diferença fundamental entre elas, que eu já vou falar qual é. Enquanto as entradas vão ser expedições organizadas pelo governo português e pelo governo colonial, as bandeiras vão ser feitas por empresários, elas vão ser organizadas por empresários e não pelo governo. Essa é a única diferença. De resto, elas vão ser bastante parecidas. As entradas vão estar ocorrendo ali desde o início da colonização, desde 1530,
Elas eram expedições de caráter não militar, não tinham caráter militar, como eu já falei, organizadas pelo governo português, pelo governo colonial, certo? E quem fazia as entradas eram os colonos portugueses ou outros exploradores. E as entradas eram feitas para entrar, realmente o nome entrada não é à toa, elas partiam do litoral para entrar no interior do território em busca de ouro e de outros recursos econômicos, certo? Por isso entrada, porque saía do litoral para entrar no interior do território. Já a partir do século XVII, a gente vai ter também as bandeiras, certo? Da mesma forma que as entradas, elas vão ser expedições de caráter não militar, que vão penetrar no interior do território para capturar indígenas e fazer deles escravos, para capturar africanos escravizados que tivessem fugido ou para procurar metais preciosos, certo? Só que ao contrário das entradas, as bandeiras elas vão ser expedições organizadas por empresários e não pelo governo colonial. Essa é a diferença entre elas, certo? Como é que funcionavam essas bandeiras? As bandeiras elas eram compostas por indivíduos brancos, mestiços ou indígenas. O comandante era um carinha chamado de armador, certo? Que normalmente era branco ou mestiço. E muitas das vezes, essas bandeiras elas contavam com a ajuda de indígenas que eram aliados dos portugueses. Esses indígenas atuavam como guias, né? Já que os portugueses não conheciam nada para o interior do território, como é que eles passaram a conhecer? Muito simples, usavam indígenas como guias do território, né? Eles iam adentrando pela mata e os indígenas iriam indicando os caminhos, as veredas que eles deveriam percorrer, né? A maioria das bandeiras ela partia da vila de São Paulo e entrava no interior do território. Entrava mata dentro e adentrando para o interior do território. E muitas vezes, assim como aquelas expedições militares que eu já falei, elas acabavam ultrapassando o meridiano de Tordesilhas e entrando em território que, na teoria, pertencia à Espanha, certo? Agora eu vou falar sobre os 4 tipos de bandeira que existiam: apresamento, prospecção, sertanismo de contrato e as monções, que eram bandeiras de comércio. Começar pela de apresamento. As bandeiras de apresamento eram as bandeiras que se dedicavam à captura e à escravização de indígenas que viviam no sertão. Lembrando sempre que sertão aqui quer dizer interior, não é sertão nordestino não. É interior mesmo desse Brasilzão, beleza? Na época ainda era um vazio desconhecido para os europeus. Essas bandeiras de apresamento, normalmente, elas partiam da vila de São Paulo, por isso que São Paulo é conhecida até hoje como terra dos bandeirantes. Eram os bandeirantes paulistas que iam para dentro, né? E por que elas começaram a ser feitas? Bem, no início da colonização, nós tínhamos ali no litoral paulista a vila de São Vicente, né? E a vila de São Vicente vivia da produção de açúcar, da produção açucareira, né? E boa parte da galera que ali morava dependia da produção açucareira para viver, para se sustentar. Só que, à medida que o século XVII vai chegando, a atividade açucareira na vila de São Vicente ela vai entrar em decadência, vai entrar em declínio. Isso vai criar um problema para a população dali, né? Eles vão ficar pobres, não vão ter com o que trabalhar ali. Solução: vão acabar migrando para o interior, para São Paulo, para poder fugir da pobreza e conseguir novas maneiras de sobreviver, né? E qual foi a melhor maneira que eles encontraram de sobreviver? Foi participar da captura e da escravização de indígenas para vender esses indígenas como escravizados, né? Eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, a escravização de indígenas, as bandeiras de apresamento, foi uma maneira que essa galera aí que morava em São Vicente e se mudou para São Paulo encontrou para conseguir fugir da pobreza, certo? E nesses indígenas, quando eles eram escravizados, eles eram forçados a trabalhar de maneira escrava, obviamente, ou nas fazendas de trigo ali da região do Planalto de Piratininga, de São Paulo, que abasteciam as vilas e povoados do litoral, ou no transporte de mercadorias entre o Planalto e o litoral, que era um transporte constante que subia a serra, certo? A gente tinha... Essa galera aí que fazia as bandeiras de apresamento, eles tinham várias maneiras para poder justificar a escravização dos indígenas. Uma delas era o resgate. Era um método de escravização que consistia no seguinte: 2 tribos indígenas estão em guerra entre si. A tribo A vence a tribo B e escraviza os guerreiros da tribo B, certo? Porque era assim que funcionava as guerras entre indígenas. A tribo vencedora escravizava os prisioneiros de guerra da tribo vencida, né?
Então os portugueses chegavam até a tribo A e compravam os prisioneiros de guerra, certo? Compravam esses prisioneiros, por isso o nome resgate, certo? Só que era um resgate meia boca, né? Obviamente, eles libertavam eles como prisioneiros de guerra, mas escravizavam. Depois que compravam esses prisioneiros de guerra, eles escravizavam esses prisioneiros de guerra e levavam eles como escravos para serem vendidos ali na Vila de São Paulo, certo? Então os portugueses se utilizavam das rivalidades entre as tribos para poder comprar indígenas aprisionados por outras tribos, certo? Esse era o resgate. Era o resgate do cara da condição de prisioneiro, mas a escravização dele, beleza? Então era um resgate meia boca, obviamente. A gente tinha também um outro método que era mais usado, até porque tinha, de certa forma, até o apoio de alguns setores da Igreja Católica, não de todos, tá? Que era a chamada Guerra Justa. A Guerra Justa era basicamente você organizar expedições contra tribos que eram consideradas hostis à ocupação portuguesa, né? Essas tribos resistiam à ocupação portuguesa, constantemente entravam em conflito com os portugueses, invadiam vilas portuguesas, e por isso os portugueses viam nessa hostilidade dos indígenas uma justificativa para poder invadir as aldeias deles e escravizar todos os indígenas dali. Por isso o nome de Guerra Justa. Ela era justa, entre aspas, obviamente, porque era feita contra ameaças, certo? Como contra indígenas que eram ditas ameaças ao domínio português, certo? Então, a escravização desses indígenas era feita com a justificativa que eles representavam uma ameaça. Por isso que até hoje tem muita gente que fala que os bandeirantes pacificaram o Brasil por terem invadido essas tribos hostis. Obviamente, pacificar para quem, né? A gente tem que se perguntar. Pacificar só se fosse para os colonos, porque os indígenas foram massacrados e escravizados, né? Foi uma coisa cruel, eu repito. A colonização foi algo muito cruel, certo? Então, mais uma palhinha aqui sobre essas bandeiras aí de escravização de indígenas. Quando os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil, ali entre 1637 e 1654, foi esse o período em que as bandeiras de aprisionamento se tornaram mais lucrativas, né? Por quê? Quando os holandeses chegaram no Nordeste, eles desmantelaram o tráfico atlântico de africanos escravizados. As regiões portuguesas aqui na América começaram a ficar sem mão de obra, porque os africanos escravizados pararam de vir para cá, eles começaram a ir só principalmente para a região ali holandesa. E aí, várias regiões da colônia portuguesa começou a faltar mão de obra. Quem que vai suprir essa mão de obra? Vão ser os bandeirantes, né? Vai ser aí que as bandeiras de aprisionamento vão se tornar altamente lucrativas, porque vão ser os bandeirantes que vão suprir a carência de mão de obra em várias regiões. Eles capturavam os indígenas e os vendiam como escravizados, né? Se não tem africano vindo, escravizado, vai ser o indígena que vai ocupar esses postos de trabalho nessas regiões da América Portuguesa em que faltava mão de obra, certo? Então, nesse período, a atividade bandeirante vai se tornar enormemente lucrativa, essa atividade de escravizar indígena. Então, vão se tornar comuns ataques de bandeirantes paulistas aos aldeamentos jesuítas, que tinham sido fundados por jesuítas espanhóis ao longo ali dos rios Paraguai e Paraná, né, ali na região sul do Brasil, certo? Os bandeirantes vão atacar sem dó esses aldeamentos, porque era neles que estavam reunidos os indígenas mais aculturados ao trabalho e a línguas europeias, né? Então eram os alvos preferenciais dos bandeirantes, né? Então se tornou muito comum expedições de bandeirantes que atacavam, né, esses aldeamentos jesuítas. Por isso a gente teve uma rivalidade crescente entre, de um lado, jesuítas e indígenas e de outro, bandeirantes, certo? Bandeirantes como Raposo Tavares, que hoje dá nome à rodovia, e Manuel Preto, escravizaram e massacraram milhares de indígenas, muitos dos quais residiam nesses aldeamentos comandados por jesuítas espanhóis, certo? Vai atingir uma proporção tão grande esses ataques que o rei da Espanha vai permitir aos padres jesuítas espanhóis que esses fornecessem armas de fogo aos indígenas para que eles defendessem os aldeamentos jesuítas dos ataques dos bandeirantes, para vocês verem o nível em que vai chegar a situação, né? Só continuando aqui, agora a gente tem o segundo tipo de bandeira,
que eram as bandeiras de prospecção. Essa era um pouquinho mais paz e amor. Elas eram feitas para procurar metais preciosos, principalmente ouro e prata, né? Elas vão começar a ser feitas principalmente a partir da segunda metade do século XVII, por conta de dois motivos. Primeiro, que o domínio holandês do Nordeste vai acabar e o tráfico de africanos escravizados ele vai voltar a predominar aqui na América Portuguesa. Então, a escravização de indígenas vai deixar de ser lucrativa como era antes, né? Porque já vai ter africano vindo de volta para cá. E segundo motivo, porque, como eu falei na última aula, a partir da segunda metade do século XVII, o governo português estava vivendo uma crise econômica generalizada, porque tinha enfrentado guerras contra os holandeses, contra os espanhóis, perdeu colônias na África, né? Então estava vivendo uma crise econômica terrível, e uma maneira que o governo português encontrou para tentar arrecadar mais para os seus cofres foi incentivar a procura de metais preciosos no interior da colônia. Então, passou a prometer título, honraria, recompensa material, perdão a crimes para todos aqueles que encontrassem metais preciosos aqui na colônia, certo? Então, os bandeirantes começaram a ficar animados por essas promessas da coroa. Pô, se eu achar ouro, eu vou conseguir títulos, vou conseguir mais riquezas, vou conseguir diversas honras, recompensas materiais. Então eu vou procurar ouro, beleza, bora lá. Os caras começaram a montar expedições para procurar ouro e prata. Encontraram uma pequena quantidade de ouro ali na Serra do Mar, mas ainda insuficiente, só que isso animou os caras. Pô, se encontrarmos um pouco de ouro aqui, se a gente entrar mais para dentro, a gente vai achar mais ouro ainda. Então foi isso que eles fizeram, começaram a organizar cada vez mais expedições para penetrar no sertão, para penetrar no interior da colônia, para ver se lá eles achavam as areias mais abundantes. Em 1674, a gente vai ter uma bandeira comandada por esse cara, Fernão Dias Paz, que vai sair da Vila de São Paulo e vai andar pelo interior ali da colônia por 7 anos. Vai chegar até a região que hoje compõe o atual estado de Minas Gerais, mas não vai encontrar grandes jazidas. De qualquer forma, isso vai ser importante, porque ele vai abrir muitos caminhos pelo sertão, muitos caminhos pelo interior. E esses caminhos vão ser reaproveitados por bandeiras futuras. Como vai ser o caso de, em 1693, a bandeira do carinha chamado Antônio Rodrigo Arzão vai novamente sair de São Paulo, vai percorrer vários caminhos que tinham sido abertos pela bandeira do Dias Paz e vão chegar até a região do atual estado de Minas Gerais. E vai ser ali, certo? Em alguns ribeirões ali do Vale do Rio das Mortes, que essa bandeira comandada pelo Antônio Rodrigo Arzão vai descobrir ouro de aluvião, certo? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Mas os caras vão descobrir ouro de aluvião, que é aquele ouro misturado no cascalho dos rios, certo? Eles vão descobrir esse ouro de aluvião ali, onde hoje é o estado de Minas Gerais, ali no sul, na região do sul de Minas Gerais, certo? E essa notícia vai se espalhar e muita gente vai chegar ali em Minas Gerais para poder explorar ouro e enriquecer. Enfim, eu vou falar mais disso na próxima aula. Por enquanto, voltando aqui, os caras vão descobrir ouro em Minas Gerais, aí vai abrir a porteira. Vão organizar novas expedições. Em 1719, uma outra bandeira comandada pelo Pascoal Moreira Cabral vai descobrir ouro lá em Mato Grosso. Reparem que eles vão entrando cada vez mais para dentro. Tudo isso a partir de São Paulo, dos rios dali, de caminhos pela terra mesmo. Primeiro chegaram em Minas, agora em 1719 vão chegar em Mato Grosso, descobrir ouro ali em Mato Grosso. Em 1725, a bandeira do Bartolomeu Bueno da Silva vai descobrir ouro também na região de Goiás. E reparem que, conforme vão descobrindo ouro, vai gente para essas regiões. Essas regiões nas quais o ouro foi descoberta, muita gente vai até essas regiões para enriquecer e vão ocupar essas regiões, vão ser construídas cidades. Então o povoamento português ele vai se espalhar por essas regiões onde tinha ouro. Vai chegar em Minas Gerais, vai chegar em Mato Grosso, vai chegar em Goiás, regiões que na teoria deveriam fazer parte da Espanha, mas que estavam sendo cada vez mais ocupadas por Portugal, certo? O penúltimo tipo de bandeira que a gente tinha era o chamado sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era um tipo de bandeira que basicamente combatia a rebelião indígena, combatia quilombo e se dedicava também à captura de escravizados fugidos, né? Ao contrário dos outros tipos de bandeira que partiam de São Paulo, esse tipo aqui de bandeira, o sertanismo de contrato, ele partia de cidades ali do litoral do Nordeste, da colônia, principalmente de Salvador, de Recife e de Olinda, certo? Esse tipo de bandeira aí,
de sertanismo de contrato, ele vai se popularizar, vai ganhar força, principalmente depois da expulsão dos holandeses ali do Nordeste, a partir da segunda metade do século XVII, né? Em que a escravização dos indígenas vai perder força e então os bandeirantes tiveram que achar uma outra forma de sobreviver economicamente, né? Já que não podiam mais, já que não era mais tão rentável escravizar indígena e o tráfico de escravos africanos estava sendo reorganizado, uma maneira que eles encontraram de sobreviver, além de encontrar ouro, foi correr atrás de quilombo, correr atrás de africanos escravizados que tinham fugido, né? Então, eles se ofereceram seus serviços a muitos governos municipais, as câmaras municipais, aos governadores das capitanias, aos senhores de engenho, a pecuaristas, ofereceram seus serviços, né? E esses caras aí, os governos municipais, os governadores das capitanias, os senhores de engenho, os pecuaristas, aceitaram esses serviços e passaram a contratar esses serviços dos bandeirantes, como mercenários mesmo, para que esses reprimissem rebeliões indígenas, para que capturassem escravos que tivessem fugido, para que destruíssem quilombos, né? Um dos quilombos mais famosos a serem destruídos por esses bandeirantes, no caso, pela bandeira comandada pelo Domingos Jorge Velho, foi o quilombo de Palmares, né? Esse aqui é o Domingos Jorge Velho, e essa aqui é uma cena da Batalha de Palmares ali, que foi a destruição do quilombo de Palmares pelos bandeirantes do sertanismo de contrato, né? E uma característica importante dessas bandeiras de sertanismo de contrato é que na medida em que eles iam avançando pelo interior, massacrando indígenas rebelados ou quilombos, eles foram matando, né, esses indígenas e esses quilombos, e essas regiões foram ficando despovoadas, né? Os indígenas estavam sendo mortos, né? Então vastas regiões do interior da colônia passaram a ficar despovoadas por conta dessa matança que os bandeirantes do sertanismo de contrato estavam promovendo. Essas regiões vão ficar despovoadas e depois elas vão passar a ser ocupadas pelas fazendas de gado, né? Então regiões que antes eram ocupadas por indígenas e por quilombolas, depois da matança do sertanismo de contrato, vão ser ocupadas por fazendas de gado, pelos pecuaristas, né? Agora, o último tipo de bandeira eram as chamadas de bandeiras de comércio ou de monções, que estavam relacionadas ao comércio e ao abastecimento de vilas e povoados distantes do litoral, né? Porque na medida que eles iam descobrindo grandes jazidas de ouro no interior da colônia, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, essas regiões, como eu já falei, foram sendo povoadas, né? Muita gente foi até aquela região para enriquecer. A gente vai ter um boom de povoamento, principalmente ali em Minas Gerais, né? A gente vai ter o surgimento de novas sociedades no interior da colônia, de várias cidades. Muita gente vai povoar aquela região. Minas Gerais vai ser uma das regiões mais povoadas, se não a mais povoada da colônia durante o século XVIII, né? E essa gente precisa comer, né? Precisa comer, precisa de vestimenta, precisa comprar coisas para sobreviver. Então, quem é que vai abastecer essa galera aí do interior, dessas regiões auríferas? Vai ser esse pessoal das bandeiras de comércio, né? Então, essas bandeiras de comércio, que eram também chamadas de monções, elas faziam o abastecimento dessas pessoas com alimentos, transportavam pessoas até essas regiões e estabeleciam a comunicação entre os povoados do litoral e esses povoados do interior, né? Então era tudo feito através dessas bandeiras de comércio, dessas monções, certo? Que levavam alimentos, levavam roupas, levavam mercadorias que seriam vendidas nessas regiões, levavam mercadorias do litoral até essas regiões do interior, certo? E muitas vezes essas monções eram feitas através de canoas que se deslocavam pelos rios, principalmente pelos rios de São Paulo, saindo ali da Vila de São Paulo, pegavam os rios ali da região de São Paulo e iam para o interior adentro, chegando até Mato Grosso e Goiás. Tínhamos também algumas monções que partiam ali do Nordeste, pelo Rio São Francisco, que penetravam ali até chegar a Minas Gerais. Como todos sabemos, o Rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais e vai até o oceano. Então, a gente tinha ali algumas monções que iam através do Rio São Francisco e de rios adjacentes também, partiam do Nordeste para ir até Minas Gerais, certo? Aqui eu trago um mapa para vocês verem alguns tipos de bandeira. Reparem só numa coisa, o território português, à época era só isso aqui, era esse marronzinho arrosado aqui. Esse só era o território português, pelo Tratado de Tordesilhas.
Todo esse território verde aqui, ele pertencia à Espanha, tá? Essa limitação aqui são os limites atuais do Brasil. Na época isso ainda não existia. Isso tudo aqui era da Espanha. Esse território em verde era tudo da Espanha. O território português na América era só esse aqui, meio marrom, meio rosa. E vocês reparem que todas as bandeiras, ou quase todas, invadiram territórios que, em teoria, pertenciam à Espanha. Reparem, em vermelho a gente tem as bandeiras, a gente tem as bandeiras de apresamento, de caça ao índio, né? Reparem como elas saíam da Vila de São Paulo e penetravam aqui o interior. Iam muito para essa região aqui, na bacia do Rio Paraguai, do Rio Paraná, porque ali era onde elas invadiam os aldeamentos jesuítas para capturar indígenas e escravizá-los, né? Tínhamos também essas bandeiras em verde, que eram as bandeiras de mineração, que percorreram o interior do território, chegaram em Minas Gerais, chegaram em Goiás, em Mato Grosso, algumas foram até Belém, também invadiram muitas vezes territórios espanhóis, e tínhamos também o sertanismo de contrato, que partia principalmente das cidades do litoral nordestino para entrar em direção ao interior para capturar escravos fugidos ou combater quilombos e tribos indígenas rebeladas, certo? Agora a gente vai falar um pouco da ação dos jesuítas. Já falamos sobre as bandeiras, agora vamos falar sobre os jesuítas, certo? Que também contribuíram muito para esse avanço da colônia para o interior. Primeiro, quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram padres e demais sacerdotes que pertenciam à ordem da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que tinha sido fundada lá na Europa durante a Contra-Reforma Católica, que tinha sido feita em reação às reformas luteranas, às reformas calvinistas, às reformas anglicanas. A Igreja Católica estava perdendo fiéis. E para isso, a Igreja Católica criou diversas ordens religiosas, e uma delas foi a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus tinha como principal objetivo espalhar a religião católica pelo mundo. Eles estavam presentes na Ásia, na Índia, na China, no Japão, foram com os portugueses para lá, estavam presentes em algumas regiões da África, nas feitorias, e vieram também para a América. No Brasil, eles chegaram pela primeira vez em 1549, com a expedição do Tomé de Souza, que fundou Salvador, e começaram a se dedicar à catequização dos indígenas, ou seja, se dedicaram à conversão dos indígenas para o catolicismo, certo? Como é que eles faziam isso? Eles combatiam os costumes e as tradições dos indígenas que, porventura, contrariassem o cristianismo. Por exemplo, para os indígenas era comum ficar pelado, para os indígenas era comum se casar com mais de uma mulher, era comum eles terem as crenças nos rituais deles, e algumas tribos, não todas, cometiam antropofagia, ou seja, comiam carne humana. Tudo isso contrariava o pensamento cristão. Então a primeira coisa que os jesuítas faziam na hora de catequizar esses indígenas era tirar da cabeça dos indígenas tudo isso. Falavam que isso era coisa do demônio, falavam que eles não podiam continuar fazendo isso, né? E dessa forma eles destruíam as culturas indígenas tradicionais e implantavam na cabeça dos indígenas o cristianismo, certo? É uma situação cruel, evidentemente, fez parte da colonização, né? E para fortalecer essa política de catequização dos jesuítas, né? Vamos lembrar que na época o governo era aliado da Igreja Católica. Não havia separação entre governo e igreja na época. O governo português ele vai ceder aos jesuítas diversos lotes de terra. E nesses lotes de terra, os jesuítas foram autorizados a construir aldeamentos, os chamados aldeamentos ou missões. A gente encontra pelos dois nomes, ou aldeamentos ou missões. Era a mesma coisa. Basicamente, eram aldeias nas quais os jesuítas reuniam os indígenas e era lá que os indígenas sofriam um longo processo de conversão ao catolicismo, né? A gente tinha nos aldeamentos a inserção dos indígenas na cultura europeia. Eles aprendiam a língua portuguesa, aprendiam a doutrina católica, aprendiam ofícios e costumes europeus. Ofícios, no caso, trabalho, né? Trabalho de, às vezes, mineração, corte de madeira, etc. Trabalhos que interessassem os europeus. E aprendiam também costumes europeus, certo? Eles trabalhavam em plantações, faziam artesanato, as crianças aprendiam a ler, obviamente, em português, a escrever em português e a contar também, aprendiam matemática e, obviamente, tinham aula de moral e religião, já que o objetivo era cristianizar os caras, né?
Em algumas regiões, principalmente na Amazônia, né, os jesuítas vão utilizar a mão de obra indígena, vão aproveitar que eles têm bastante indígena reunido ali e vão usar a mão de obra indígena para a extração das drogas do sertão. Como eu já falei no início da aula, as drogas do sertão eram um nome genérico dado a diversos produtos encontrados principalmente na floresta amazônica, como o guaraná, a pimenta, a castanha do Pará, a baunilha e diversas plantas aromáticas e medicinais. Essas eram as chamadas drogas do sertão, né? Que os jesuítas aproveitavam a mão de obra indígena para poder colher essas drogas do sertão e depois elas eram comercializadas e davam muito lucro aos padres jesuítas. Então os padres jesuítas eles não apenas convertiam os indígenas, eles também utilizavam em algumas regiões a mão de obra indígena em benefício próprio, certo? Obviamente, com o tempo, os indígenas vão começar a migrar do litoral para o interior da colônia, para fugir dos portugueses, né? E os jesuítas, que não eram bobos nem nada, que queriam prosseguir esse trabalho de catequização, perseguiram os indígenas, fizeram a mesma coisa, foram com eles para o interior. E lá no interior eles vão fundar, nos séculos 17 e 18, diversos aldeamentos na Amazônia e em várias terras que hoje pertencem às regiões sul e sudeste do Brasil. Então é por isso que os jesuítas vão contribuir também para a expansão do território colonial, porque eles vão perseguir os indígenas para o interior e lá no interior vão fundar várias missões, certo? Vários aldeamentos. É como vocês podem ver aqui por esse mapa. Reparem, os aldeamentos portugueses estão em verde. Eles vão ser fundados principalmente aqui na região do Rio Amazonas. Reparem, em terras que, na teoria, pertenciam a quem? À Espanha. Novamente, os avanços da colônia para regiões em que não pertenciam a ela. Certo? Os colonos estavam penetrando cada vez mais em regiões que pertenciam à Espanha. Certo? Então, aqui nós temos várias missões portuguesas fundadas no Rio Amazonas. E aqui mais para o sudeste, na região do Rio Paraná e Paraguai, temos missões fundadas por jesuítas espanhóis. Mas aqui era a terra deles mesmo. O que não estava certo era português fundar missão aqui em terra espanhola, né, gente? Mas aconteceu, certo? Ao longo ali dos séculos 17 e 18. Como eu já falei, muitas desses aldeamentos feitos pelos jesuítas, eles eram alvos constantes dos bandeirantes, né? Porque era nesses aldeamentos que estavam os indígenas que conheciam a cultura europeia, a língua portuguesa, ou espanhola, às vezes, e era nesses aldeamentos que os indígenas sabiam fazer ofícios que interessavam aos bandeirantes e aos escravizadores, né? Sabiam plantar, sabiam trabalhar em plantação, enfim. Por isso, por eles serem aculturados, era que os bandeirantes preferiam atacar esses indígenas, porque eles conheciam mais, já estavam mais aculturados, certo? Então a gente vai ter uma rivalidade cada vez maior entre, de um lado, os colonos e os bandeirantes, que eram favoráveis à escravização dos indígenas e atacavam aldeamentos jesuítas para conseguir indígenas para escravizar, e de outro nós vamos ter os jesuítas, que eram contrários à escravização dos indígenas, porque acreditavam que os indígenas eram seres dotados de alma que podiam ser salvos. Por poderem ser salvos, eles não podiam ser escravizados. Era nisso que os jesuítas acreditavam, certo? E vai ser justamente esse conflito entre jesuítas e colonos que vai resultar numa revolta, que foi conhecida como Revolta de Beckman, certo? Vai ocorrer ali na região do Maranhão. Qual era o conflito? Como eu acabei de falar, os colonos queriam escravizar os indígenas para usar eles como mão de obra. Já os jesuítas eram contrários à escravização dos indígenas e defendiam que eles podiam ser salvos por meio da catequização e dos aldeamentos. Basicamente isso. Esse é o conflito principal, certo? Ali na época da União Ibérica, naquela época que vai de 1580 até 1640, em que Portugal e Espanha ficaram unidos pelo mesmo rei, né, que no caso era o rei da Espanha, que governava também Portugal, a administração portuguesa no Brasil, que como eu falei na última aula, a administração interna não mudou muita coisa, apesar da União Ibérica, essa administração portuguesa ela vai proibir o ataque dos bandeirantes aos indígenas e vai proibir a escravização dos indígenas pelos colonos. Então os jesuítas ficaram enchendo o saco do governo português, pede para parar, pede para parar, pede para parar, e o governo português vai atender a essa reivindicação dos jesuítas e vai proibir a escravização de indígenas no território português aqui na América.
né? Também por que eles fizeram isso? Para poder estimular a escravização de africanos. Já que a escravização de africanos, como eu já falei em outra aula, era muito mais lucrativa para a coroa portuguesa, né, para a administração portuguesa aqui no caso, porque gerava mais impostos, gerava mais arrecadação de impostos para a administração portuguesa. Então, a administração portuguesa vai fazer essa proibição da escravização de indígenas por dois motivos. Um, porque por conta da pressão dos jesuítas. E dois, porque a escravização e o comércio de escravos africanos era muito mais lucrativo para a administração portuguesa, né? Então, beleza, vai proibir o ataque a indígenas e a escravização de indígenas, né? Beleza, proibido, algumas pessoas vão lidar bem, outras não, mas está proibido. Só que a partir da década de 1650, a gente vai começar a ter uma série de problemas ali na região do Maranhão. Agora foca ali no Maranhão, certo? Como você já sabe da última aula, os preços do açúcar no mercado internacional vão começar a cair a partir da década de 1650, com o crescimento da produção de açúcar nas Antilhas holandesas, né? Então, os preços do açúcar vão começar a cair no mercado internacional e os senhores de engenho da capitania do Maranhão, que dependiam da venda de açúcar, começaram a ficar mais pobres. Começou a faltar dinheiro para os caras, eles começaram a enfrentar uma crise econômica terrível, né? E, já que eles não tinham tanto dinheiro, eles começaram a ficar sem grana para pagar os africanos escravizados que eram vendidos ali na região. Começaram a ter cada vez menos grana para comprar os africanos escravizados, certo? Então, começaram a burlar a lei. Se não tinham dinheiro para comprar os africanos, eles começaram a organizar a tropa para invadir ilegalmente os aldeamentos jesuítas ali da região. E lá, eles capturaram e escravizaram vários indígenas que foram levados para o trabalho forçado nos engenhos de açúcar, né? Só que era proibido, né? Na época, era proibido escravizar indígena. Isso foi feito contra a lei, né? Então, os jesuítas vão protestar, o governo português vai falar, os caras estão burlando a lei aqui. E o governo português, novamente, vai apoiar os jesuítas e vai reforçar o decreto que proibia a escravização dos indígenas. Vai reforçar esse decreto, né? E, para evitar que novas invasões e escravizações de indígenas ocorressem, o governo português vai tentar solucionar esse problema da falta de mão de obra na capitania do Maranhão. Beleza, os caras estão sem grana para comprar escravo africano. Então, o governo português vai criar uma companhia de comércio, certo? Ali na região do Maranhão. No ano de 1682, vai ser criada a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, que ficou combinado, essa companhia deveria fornecer aos senhores de engenho maranhenses 500 africanos escravizados por ano para o senhor de engenho da região durante 20 anos, por um preço mais barato, para que eles pudessem comprar. Esse era o dever da companhia, que também era um dos deveres. A companhia tinha outros deveres também. Então, um dos deveres era esse, fornecer 500 africanos escravizados por ano aos senhores de engenho da região. Os outros deveres dessa companhia eram abastecer a região com produtos escassos, né, como tecidos, bacalhau e trigo, afinal, aquela região era mais isolada, ficava longe de Salvador, que era a sede do governo geral, e por isso esses produtos demoravam mais para chegar lá e eram mais escassos na região. Então a companhia, além de fornecer escravizados africanos, ela também passou a fornecer, ela tinha o dever também de fornecer tecidos, bacalhau, trigo, enfim, produtos escassos naquela região, e também tinha o dever de comprar o açúcar produzido na região por preços mais baixos para revender esse açúcar na metrópole, lá em Portugal, certo? Só que, um detalhe importante, essa companhia ela tinha um monopólio do comércio na região. Então a coroa portuguesa deu a essa companhia o direito do monopólio. Somente essa companhia podia fazer comércio na região, mais ninguém, certo? E, tendo esse monopólio, essa companhia logo vai começar a gerar imenso descontentamento e várias reclamações dos moradores da região, principalmente dos senhores de engenho, por 3 motivos principais. Vejamos quais são. Primeiro, que a companhia constantemente não conseguia introduzir 500 escravizados negros por ano na região. Não conseguia, faltava pessoa para inserir ali, né? E normalmente eles não conseguiam colocar 500 negros escravizados ali por ano na região. Isso vai agravar o problema da mão de obra da região, vai começar a faltar gente para trabalhar nas lavouras de açúcar. Primeiro problema. Segundo problema,
Os produtos que a companhia vendia na região eram vendidos por valores muito altos, muito acima do que os caras conseguiam comprar. E terceiro problema, a companhia deveria comprar o açúcar da região. Beleza, só que ela comprava o açúcar da região por preços muito mais baixos do que o preço de mercado, né? Ou seja, os caras não conseguiam fornecer mão de obra, vendiam os produtos a preços muito altos e compravam o açúcar da região por preços muito baixos. Ou seja, não solucionou problema nenhum, pelo contrário, só piorou a situação da população da região. Então, os senhores de engenho, que vão ser os caras mais afetados por essa situação, vão criar um grupo, né, para organizar um movimento que pretendia extinguir essa companhia de comércio na região e pretendia acabar também com a influência dos jesuítas na região para eles poderem escravizar indígena à vontade. Esse grupo vai ser liderado por um cara chamado Manuel Beckman, certo? Daí o nome da revolta, a revolta de Beckman, né? Era o sobrenome desse cara que liderou a revolta. Esses senhores de engenho vão liderar essa revolta para acabar com a Companhia Geral de Comércio e para acabar com a influência dos jesuítas na região. E, obviamente, queriam do governo português uma autorização para escravizar os indígenas, né? A revolta vai estourar no dia 24 de fevereiro de 1684, quando os revoltosos vão sair às ruas e vão tacar fogo nos armazéns da Companhia de Comércio e vão decretar a expulsão dos jesuítas do Maranhão, certo? Vão criar um governo provisório na região, esses revoltosos vão criar um governo provisório e vão encarregar o irmão do Manuel Beckman, que era o Tomás Beckman, vão falar para ele, olha, tu vai lá para Lisboa e fala para o rei de Portugal que a gente quer mudança aqui, que a gente fez um governo provisório, que a gente expulsou os jesuítas, que a gente quer voltar a escravizar os indígenas. Beleza, o Tomás foi lá, falou pro rei de Portugal sobre as novas, e o rei de Portugal, obviamente, não gostou nem um pouco das novidades. Não aceitou as demandas, mandou prender o Tomás Beckman e enviou um novo governador para o Maranhão, que era o Gomes Feio de Andrade. Obviamente, as viagens na época demoravam muito tempo, né? Então ele só vai conseguir chegar à capitania do Maranhão em 1685 e vai ordenar o enforcamento dos líderes da revolta. Os líderes vão ser enforcados, o Manuel Beckman vai ser enforcado, vai virar meio que um mártir ali na região, né? E aí a revolta vai ser debelada, né? Só que o governo português vai mudar um pouco a política da região para evitar novas revoltas, né? Primeiro que, beleza, vai permitir o retorno dos jesuítas ao Maranhão, para poder agradar os jesuítas também, só que o governo português vai extinguir a Companhia de Comércio, que foi a causa da revolta, e vai autorizar a volta da escravização dos indígenas. Então, de certa forma, a revolta acabou sendo, a longo prazo, bem sucedida, porque, beleza, os líderes foram enforcados, a revolta não deu certo, mas uma das reivindicações deles, que era a extinção da Companhia de Comércio e poder voltar a escravizar indígena, essas duas reivindicações foram atendidas, né? O governo português vai extinguir a Companhia de Comércio e vai autorizar novamente a escravização dos indígenas da região, certo? Essa é o que ficou conhecida como Revolta de Beckman, certo? A Revolta de Beckman, assim como a Guerra dos Mascates que eu falei na última aula, ela é considerada uma revolta nativista, tá? Uma revolta, como eu escrevi aí, uma revolta na qual os rebeldes questionam alguns aspectos da administração portuguesa. Nesse caso, eles questionaram o quê? A proibição da escravização dos indígenas e a má gestão da Companhia de Comércio da região. Era isso que eles estavam questionando e criticando. Mas eles não queriam, em momento algum, separar o Maranhão de Portugal, certo? Por isso é uma revolta nativista, tá, galera? Por último, o último fator que auxiliou essa expansão do território colonial foi a pecuária. O primeiro fator de grande importância da pecuária para a colônia era o seguinte: a nossa colônia era uma colônia de exploração, então tudo que era explorado aqui tinha os seus lucros indo para fora, né? Tudo que era plantado aqui era para exportação, para mandar para Portugal, certo? Então os lucros dessas atividades econômicas desenvolvidas aqui, da grande maioria delas, não ficava aqui. Elas iam para fora, iam para Portugal, porque as atividades econômicas desenvolvidas aqui, em sua grande maioria, eram feitas para servir a quem? A metrópole, eram feitas para servir Portugal. Então a cana-de-açúcar era para servir Portugal, a mineração era para servir Portugal, a produção de tabaco e de algodão era para servir Portugal, tudo que era plantado aqui ou minerado aqui era exportado para Portugal, quase tudo, certo?
Por isso que os lucros de todas essas atividades exportadoras não ficavam aqui, iam para Portugal, que era a nossa metrópole. Exceção feita a algumas atividades, como a plantação de arroz e de feijão, que era feita para agricultura de subsistência, a plantação de mandioca, que também era feita para agricultura de subsistência, ou seja, para alimentar a galera que morava aqui, e principalmente a pecuária. A pecuária foi a nossa principal atividade econômica voltada para o mercado interno, né? Então, a pecuária na colônia tinha como finalidade não atender ao mercado externo, não atender a Portugal, mas sim atender ao mercado interno, atender aos próprios moradores da colônia. E por isso, os lucros da pecuária ficavam aqui mesmo, na colônia, no Brasil, não iam para Portugal não, certo? Por isso, por dar poucos lucros à metrópole, era que a coroa portuguesa incentivava tão pouco essa pecuária. Eles preferiam que os moradores aqui comprassem carne, bacalhau, vindos tudo de Portugal, porque a pecuária feita aqui dava poucos lucros para a coroa portuguesa, certo? Se eles vendessem aqui os seus alimentos, ia ser muito melhor economicamente para eles, beleza? Então, a pecuária tinha como finalidade atender ao mercado interno e os lucros ficavam aqui, certo? Como é que a pecuária ajudava a galera aqui da colônia? Primeiro que, obviamente, fornecia alimento, a carne dos bois, fornecia couro, inclusive uma pequena parte do couro era exportada também, mas a maior parte ficava aqui, couro para fazer roupa, né? E os bois serviam tanto como meio de transporte, como a gente pode ver por essa gravura aqui, deles transportando carroças, que estavam transportando alguns produtos, e os bois também serviam como força motriz nos engenhos e fazendas. Os engenhos tinham aquelas rodas de moenda, de moer cana. Então, para moer a cana de açúcar e tirar o suco da cana, era o boi que estava lá, andando em círculo e puxando a moenda para poder moer a cana e extrair o suco dela. Então, os bois estavam em tudo que era lugar. A pecuária era uma atividade que estava presente em todo o lugar da colônia e era uma atividade voltada ao mercado interno. Mas não vai ser só por isso que a pecuária vai ser importante para a nossa colônia, não. Vai ter essa importância de atender o mercado interno, mas também vai ter importância geográfica. Ela vai abrir novas frentes de colonização, principalmente no Nordeste e no Sul da colônia, certo? No Nordeste, por exemplo, essas primeiras fazendas de gado, elas serviam para atender, para abastecer a própria região ali. Fornecia carne à população dos engenhos, certo? Então ela atendia o litoral, né? Essa pecuária feita no Nordeste atendia o litoral, atendia os engenhos do litoral, certo? Fornecia carne e alimentos para a população da região e bois que serviam como força motriz nas moendas. Aos poucos, quando vão descobrir ouro ali na região das Minas Gerais, de Goiás e em Mato Grosso, essa criação de gado no Nordeste, ela passou a atender, continuou atendendo os engenhos do litoral do Nordeste, mas passou a atender também a demanda que vinha das regiões mineradoras, né? Os criadores de gado do Nordeste passaram a fornecer carne e couro para os moradores das novas regiões mineradoras também, certo? Então, essa pecuária desenvolvida no Nordeste, ela tinha como objetivo abastecer as áreas litorâneas do Nordeste, que produziam açúcar, e as áreas mineradoras, que produziam ouro, ali na região das Minas Gerais principalmente, certo? Só que essa expansão do gado ali no Nordeste foi feita às custas dos povos indígenas da região, né? Os cariris, os janduís tiveram suas terras invadidas e foram massacrados, né? Mesmo resistindo bravamente. Eu já falei para vocês da Confederação dos Cariris, né? Que ocorreu, foi nesse século aí, durante esse período aí em que o gado estava se expandindo para o interior do Nordeste, certo? Então, no Nordeste foi isso. Essa pecuária foi seguindo os cursos do rio, penetrando pelo sertão. Foi a pecuária a grande responsável pela ocupação do sertão nordestino, penetrando ali, seguindo os cursos dos rios, penetrando e ocupando o sertão nordestino às custas dos indígenas locais. Outra região em que a pecuária se desenvolveu e permitiu a abertura de novas frentes de colonização foi o sul da colônia, né? Onde ela se desenvolveu nas estâncias, que eram basicamente grandes propriedades rurais localizadas ali nas campinas de onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, né? Na região dos Pampas ali, né? Nessas estâncias era produzido couro, de início principalmente, e depois passou a ser produzido também o charque, a carne seca, né?
E aí, os proprietários das estâncias eram grandes fazendeiros ricos, chamados de estancieiros, e os trabalhadores dessas estâncias eram capatazes e peões, que podiam ser brancos, em sua maioria, indígenas e também mestiços, assalariados, que recebiam dinheiro. Então a gente tinha menos trabalho de africanos escravizados e mais trabalho desses brancos, desses indígenas e desses mestiços assalariados, certo? Então reparem que a pecuária contribuiu para abrir duas frentes de colonização. No sertão nordestino, ao longo do curso dos rios, do rio Parnaíba aqui e do rio São Francisco aqui, para atender o litoral açucareiro e o interior minerador aqui em Minas Gerais, e também no sul da colônia. Reparem em regiões que pertenciam teoricamente à Espanha, aqui no Rio Grande do Sul principalmente. Certo, galera? Pois bem, lembra que eu falei que ninguém estava mais respeitando o Tratado de Tordesilhas? Agora que é importante entender isso. Porque no século XVIII, tanto Portugal quanto Espanha vão chegar à conclusão de que nenhum dos dois, nem portugueses e nem espanhóis, estavam respeitando mais o Tratado de Tordesilhas. Em Portugal, do lado português da América, as expedições militares, bandeirantes, jesuítas e pecuaristas estavam avançando para o interior e ocupando áreas que, teoricamente, deveriam pertencer à Espanha. Muitos povoados e vilas foram erguidos nesses locais, mesmo esses territórios teoricamente sendo espanhóis. Certo? Por outro lado, os espanhóis também estavam descumprindo o Tratado de Tordesilhas, porque tinham ocupado algumas colônias portuguesas lá no Oriente. Tinham ocupado, por exemplo, as Filipinas, que pelo Tratado de Tordesilhas deveriam pertencer a Portugal, mas acabaram sendo ocupadas pelos espanhóis. Então, meus amigos, na prática o Tratado de Tordesilhas era só papel morto, não valia mais nada. E, a partir do século XVIII, os espanhóis e os portugueses vão renegociar e fixar novas fronteiras coloniais aqui na América do Sul por meio de diversos tratados. Alguns desses tratados nós vamos ter também a participação da França. Os dois primeiros tratados vão ser os tratados de Utrecht. O primeiro tratado de Utrecht ele vai ser assinado em 1713, entre Portugal e França, e vai delimitar os limites norte da colônia do Brasil. Ele vai determinar que o rio Oiapoque, que fica localizado ali onde hoje é o Amapá, vai ser o rio Oiapoque que vai delimitar a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então esse primeiro tratado de Utrecht vai delimitar essa fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa como sendo o rio Oiapoque, uma fronteira natural, algo muito normal na geografia do nosso país. Vai ser isso aqui, ó, essa região aqui que vai ser determinada como uma fronteira em 1713. 2 anos depois, em 1715, vai ser assinado o segundo Tratado de Utrecht, dessa vez entre Portugal e Espanha, certo? E agora vai tratar um assunto que também era muito polêmico, que eram relativo às questões fronteiriças do sul da colônia, certo? Aquela região ali da bacia do Rio da Prata era constantemente disputada por portugueses e espanhóis. Então, esse segundo Tratado de Utrecht, em 1715, teve como objetivo resolver esses problemas ali do Rio da Prata. Esse Tratado de Utrecht vai determinar que a colônia do Sacramento, que era um povoado localizado ali onde hoje é o Uruguai, essa colônia tinha sido fundada pelos portugueses. Enfim, esse segundo Tratado de Utrecht vai determinar que a colônia do Sacramento pertencia a Portugal, certo? Essa região aqui, onde está o 2, é a colônia do Sacramento. E foi determinado, através do segundo Tratado de Utrecht, que a colônia do Sacramento pertencia a Portugal, certo? No entanto, novos tratados serão necessários. Em 1750 vai ter a assinatura aí do Tratado de Madrid, que vai ser um dos principais tratados assinados entre portugueses e espanhóis do século XVIII, né? Vai ser assinado entre Portugal e Espanha e vai estabelecer um princípio do direito chamado de ut possidetis, né? O que diz o princípio do ut possidetis? O princípio do ut possidetis diz que quem ocupar efetivamente uma região vai ter automaticamente o direito à posse daquela região. Então vamos supor que na beira do rio não mora ninguém. Aí o seu José vai construir uma casinha na beira do rio. De quem vai ser a beira do rio? Vai ser do seu José, porque foi ele quem foi lá primeiro e ocupou primeiro aquela região. Então o Tratado de Madrid vai estabelecer esse princípio do ut possidetis, ou seja, quem ocupar primeiro efetivamente uma região vai ser o dono dessa região. Beleza? Simples assim. Esse Tratado de Madrid também vai realizar algumas mudanças ali naquela região da bacia do Rio da Prata. Primeiro, vai determinar que a colônia do Sacramento vai pertencer aos espanhóis e a região dos Sete Povos das Missões, que era uma região cheia de aldeamentos jesuítas, localizada ali
onde hoje é o estado, no oeste do estado do Rio Grande do Sul, essa região dos Sete Povos vai passar a pertencer aos portugueses, certo? Então foi uma troca. A colônia do Sacramento passou para o controle dos espanhóis e a região dos Sete Povos das Missões passou para o controle dos portugueses. No entanto, esse tratado gerou uma série de problemas, né? Por quê? Esse tratado ele vai estabelecer que os índios guaranis que habitavam aquela região dos Sete Povos das Missões, eles moravam nos aldeamentos jesuítas daquela região, esse tratado vai estabelecer que esses indígenas guaranis eles deveriam ser removidos para o lado espanhol da fronteira. Todos eles moravam ali e aquela região passou a fazer parte de Portugal. Só que por meio desse tratado, eles tiveram que ser removidos para o lado espanhol da fronteira, beleza? Só que do lado espanhol da fronteira tinha um problema, eles podiam ser escravizados. A escravidão de indígena lá estava liberada. E, obviamente, os indígenas e os jesuítas não vão gostar nem um pouco disso. Os indígenas porque não queriam ser escravizados e os jesuítas porque eram contrários à escravização dos indígenas, certo? Então, os jesuítas e os indígenas não vão aceitar essa decisão, essa remoção aí para o lado espanhol, e os jesuítas vão acabar armando os indígenas guaranis, e os indígenas guaranis, com o apoio dos jesuítas, vão lutar contra os portugueses e contra os espanhóis naquilo que foi conhecido como Guerras Guaraníticas, um conflito entre indígenas guaranis e portugueses e espanhóis, né, nas quais os guaranis não aceitaram a sua remoção por outro lado. Esse conflito vai dizimar milhares de indígenas, vai causar uma série de transtornos ali no sul, e por fim das contas, por conta dessa guerra, Portugal vai acabar não entregando aos espanhóis a colônia do Sacramento, porque já que ele não conseguiu ter a sua parte do tratado cumprida, já que os indígenas não saíram ali da região que eles queriam ocupar, em troca eles decidiram não entregar aos espanhóis a colônia do Sacramento, decidiram não cumprir a parte deles do acordo, já que a parte que beneficiava eles não tinha sido cumprida, né? Então, já que eles decidiram não entregar aos espanhóis a colônia do Sacramento, o Tratado de Madrid acabou sendo anulado em 1761 por meio de outro tratado que ficou conhecido como Tratado de El Pardo, né? Esse Tratado de El Pardo, além de anular o Tratado de Madrid, entregou algumas terras ali ao norte da Amazônia para os portugueses também, certo? Esse aqui é o mapa de como era o território brasileiro antes do Tratado de Madrid. Era só isso aqui, tá? Verde claro. Essas eram as terras portuguesas antes do Tratado de Madrid. E essas terras aqui em verde escuro, mais essa terra em verde claro, passou a ser as terras portuguesas depois do Tratado de Madrid. Então, pelo Tratado de Madrid, o Brasil, a América Portuguesa, passava a ser isso tudo aqui. Tanto essas terras em verde claro, quanto as terras em verde escuro. Reparem que o nosso território crescia enormemente por meio do Tratado de Madrid, mas ele acabou sendo anulado por conta das guerras guaraníticas, certo? Então, outros acordos foram necessários. Em 1777, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, novamente entre Portugal e Espanha, e ele vai estabelecer que a colônia do Sacramento e as regiões dos Sete Povos das Missões vão pertencer ambas à Espanha. Então, o Tratado de Santo Ildefonso vai estabelecer que tanto a colônia do Sacramento quanto a região dos Sete Povos das Missões vão pertencer à Espanha. E os portugueses vão ganhar o quê? Em troca, os portugueses vão ganhar algumas terras ali na região do atual estado do Rio Grande do Sul. Essas terras aqui, certo? Mas era muito pouca coisa. E os portugueses acharam muito desvantajoso esse tratado, porque eles não conseguiam quase nada. Então, foi necessário um outro tratado. Esse sim, o tratado definitivo. O último tratado desses tratados assinados no século XVIII, que vai ser o Tratado de Badajoz, novamente assinado entre Portugal e Espanha. Esse tratado vai estabelecer de uma vez por todas que a região dos Sete Povos das Missões vai pertencer a Portugal, e de fato essa região pertence até hoje ao Brasil, e a colônia do Sacramento vai pertencer à Espanha, certo? Vai ficar assim. Por ironia do destino, esse tratado vai basicamente confirmar aquelas fronteiras que tinham sido definidas antes pelo Tratado de Madrid, que mais tarde precisou ser anulado por conta das guerras guaraníticas. Por ironia do destino, o Tratado de Badajoz vai acabar retornando àquela situação que tinha sido definida pelo Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Badajoz, 1801, entre Portugal e Espanha, vai definir definitivamente que a região dos Sete Povos das Missões vai pertencer a Portugal, é essa região aqui, e a região da colônia do Sacramento vai pertencer à Espanha, essa região aqui. Certo, galera? Então foi isso. Essa aula foi grande, mas ela precisou ser grande, porque eu falei de muita coisa com vocês. Eu falei sobre a expansão do território colonial
Eu falei sobre cada agente protagonista dessa expansão do nosso território colonial e, por fim, falei sobre a cereja do bolo, que foram esses tratados coloniais que oficializaram as redefinições das fronteiras, já que o Tratado de Tordesilhas nada mais valia perante essa expansão aí do território português na América, certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço, tamo junto!